da Rádio Cultura de Timbó. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos recebendo o pessoal da Atar, essa empresa timboense. Estamos recebendo o Mike e o Orlando da Atar. Muito bom dia, Mike. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui com vocês. Orlando, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Odair e todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo bem, o Mike, eu estava comentando contigo em off, algum contrato na área musical aí depois do sucesso no Catar? Não, não apareceu não. A gente só tá trabalhando na TAR mesmo, sempre sendo focado lá, mas brincadeiras à parte, foi super legal aí a ida pra Copa, uma experiência incrível. E esperamos estar na próxima lá também. Muito bem, mas vamos falar da ATAR. A nossa entrevista, o foco da nossa entrevista aqui, claro que é a ATAR, que está completando 9 anos de vida, 9 anos de existência. O que falar desses 9 anos? O que aconteceu, resumidamente, com a ATAR desde o do dia da sua fundação até agora, com 9 anos? Quem dos dois fala a respeito? Começa aí, vai lá. Bom, para dar um resumo, né, 9 anos é muito tempo, mas a ATAR nasceu lá em 2014, né, o projeto assim, era embrionário em 2013, e nessa época houve um evento aqui no Brasil que foi a abertura regulatória, né? Então, vocês devem imaginar que para você ter um banco aqui no Brasil é praticamente impossível, né? Tanto é que a gente convive com 5 grandes bancos. E no final de 2013, o Banco Central alterou as regras e ele tornou esse impossível somente em muito difícil. E a gente nasceu, então, em 2014, aproveitando essa oportunidade. A gente nasceu muito focado em meio de pagamento. Então, lá na época, a gente era um hardware, né? Uma pulseira que fazia pagamento por aproximação. Isso era uma novidade aqui na América Latina. E, bom, a gente foi a mercado numa pré-venda, né? Que é uma forma de você conseguir vender o produto antes dele estar pronto, na verdade. Que também não era muito comum aqui no Brasil. E acabou sendo a maior pré-venda de um produto de tecnologia brasileiro. Né? A gente Que isso bateu... acontecia ali com a Apple e com os lançamentos da Apple, já acontecia na época da pré-venda de um iPhone, a pré-venda de um Exato, MacBook, mas de um produto brasileiro. exato. E lá fora tinha essa questão do crowdfunding, né? Que projetos menores também conseguiam fazer essa pré-venda, que no Brasil não existia. Tanto é que, além do nosso produto, a gente teve que construir a plataforma que permitiu que a pré-venda fosse feita. Né? Então a gente vendeu para todos os estados, aí mais de 1.000 pessoas. E quando que os nossos clientes receberam o produto, que era a pulseira de pagamento, eles começaram a elogiar não só a pulseira, mas também o aplicativo, a experiência de criação de conta. E por mais que pareça bobo, na época, você fazia um pagamento com a pulseira, você recebia uma notificação no celular, em tempo real. Hoje a gente está acostumado com isso, mas na época você tinha que pagar uma mensalidade para o banco, mandar um SMS que chegava, sei lá, meia hora depois do pagamento feito, né? Então, como a gente estava sendo muito elogiado por isso, a gente percebeu que o cliente queria não só ter o meio de pagamento da TAR, mas ele queria que a TAR fosse o banco completo, né? E desse essa experiência no todo. Então a gente entrou na nossa segunda fase, que foi virar um banco digital completo, com TED, cartão, né? Todas as funcionalidades que um banco tem. Nesse momento, a gente cresceu muito, porque antes os nossos clientes precisavam comprar a pulseira, então tinha um muro, né, que era o preço do dispositivo. Quando a gente virou conta digital, a conta passou a ser gratuita. Então a gente começou assim, em número de clientes, a gente começou a voar, né? E aconteceu um terceiro momento importante, assim, de mudança na TAR, que, putz, muita gente via nosso banco rodando, gostava, e nos perguntava se poderia usar a nossa tecnologia para construir seu próprio banco. Então, outras empresas, né, maiores, elas perguntavam, pô, eu quero usar a tecnologia de vocês, quero comprar, e a gente negava, porque, pô, a tecnologia é nosso diferencial, a gente é um banco de varejo, a gente atende o pessoa física, né? Até que em 2019, a Mastercard, que foi nossa parceira desde lá do lançamento, ela tinha um evento muito importante aqui na América Latina, que era a Copa América. Ia ser o principal patrocínio deles do ano. E eles queriam criar uma experiência de pagamento por aproximação, né? Que os torcedores pudessem pagar por aproximação para comprar as coisas durante a Copa América. A gente foi chamado para participar desse levantamento aí, né? Para ver quem que ia fazer esse projeto. A Mastercard falou com empresas do mundo inteiro para ver quem estaria apto a fazer isso.
E a Atar foi a selecionada, depois de todas as pesquisas, como a melhor plataforma de banking, né, para atender esse projeto e a empresa que mais entendia de contactless no Brasil. E foi a primeira vez que a gente criou um banco para uma outra empresa, digamos. Né? A gente criou toda a experiência de pagamento contactless da Copa América 2019, que foi num tempo super curto, 2 meses desde o início do projeto até a primeira transação. E a gente impactou aí mais de 10 mil torcedores que usaram a nossa solução durante a Copa América. E uma coisa bacana é que a Mastercard tinha uma meta de transações que iam acontecer por esses dispositivos. E usando a nossa tecnologia, essa meta foi batida em 650%. Então foi um sucesso assim enorme, né? E nesse momento a gente percebeu que a gente era muito bom nisso, em projetos complexos, em lidar com outras empresas e não só com a pessoa física, né? E a gente percebeu que todo esse trabalho, essa dor que a gente passou para nós mesmos virar banco, ia ser muito útil para que outras empresas virassem banco sem ter toda essa dor. A gente já tinha simplificado o processo. Então a gente entrou na nossa, digamos, última grande fase, que foi virar infraestrutura de tecnologia para permitir que outras empresas criassem seus bancos digitais. E daí que surgiu o evento da Porto, né? Certo. E agora, Mike, fala do evento da Porto. Tá bom. O que aconteceu a partir? Deixa eu só chegar um pouquinho mais perto, Mike, do microfone. Tranquilo. Então, isso era 2000, mais ou menos, e 20, quando a gente fez essa virada para o que a gente chama do B2B, né? Então, vender para outras empresas. Por isso que o nome da empresa era Atar, então a marca passou a ser Atar B2B, né? Que significa vender para outras empresas, vamos dizer assim. E nesse momento, a gente começou a perceber que esse negócio ele tinha uma perspectiva muito boa, né? Era muito complicado você atender o consumidor final. Pensa que cada usuário que ia lá baixar o aplicativo, você tinha que convencer ele a baixar o aplicativo. O custo para conseguir fazer algum usuário baixar o aplicativo, usar no dia a dia, era muito difícil. E você olhava para o lado e você via... Todo mundo aqui que está ouvindo deve conhecer o Nubank, que é aquele cartão roxinho, aquela conta digital gratuita. Então, você via outros concorrentes com muito mais grana que a gente, né, de investimento que tinha recebido. E seria muito complicado nadar nesse mar, né? Ele já estava enchendo, assim, de conta digital. Todo dia que você abria lá a Exame ou o Instagram... Não era mais um tal do Mar Azul. Aparecia uma conta digital nova, gratuita, com cartão e tal. Então, quando a gente virou pro B2B, a gente começou a crescer muito rápido. Pouco tempo depois, aí a gente passou por um momento, assim, bem complicado... Na nossa empresa, assim, de 2020 para 2021, a gente teve algumas questões que a gente precisou ajustar internamente. Foi um momento, assim, bem crítico para a empresa. A gente quase quebrou de 20 para 21. Então, o começo de 21 foi muito complicado. Por mais que a gente tinha achado o mercado, aconteceram algumas questões internas lá, com alguns fornecedores que nos prejudicaram muito, né? Coisa que a gente não conseguia controlar, vamos dizer assim, né? E foi janeiro de 2021, acho que foi dos piores meses das nossas vidas, assim, onde a gente teve que praticamente recomeçar do zero, perdeu 80% dos nossos clientes do dia para a noite. Então, tudo que a gente vinha investindo em 2020 inteiro, trabalhando já nesse mercado B2B, a gente perdeu em, 3 dias. E aí, quando começou o ano, a gente começou a olhar para novas oportunidades, ainda dentro desse mesmo mercado, oferecendo a infraestrutura para outras contas digitais que iriam nascer, para construir outras contas digitais e serviços financeiros. E no meio de tudo isso, a gente já estava indo muito bem de novo, a gente já estava recuperando tudo aquilo que tinha sido perdido. E aí apareceu a Porto Seguro, né? A Porto Seguro é uma das maiores empresas do Brasil. Eu não preciso nem falar, assim, mas são mais de 10 mil colaboradores, eles têm milhões de clientes do Brasil afora, tanto de serviços financeiros também. Eles já têm alguns serviços financeiros, já têm consórcio, eles já têm cartão de crédito, eles já têm empréstimo. E ninguém conhece esse lado da Porto Seguro. Geralmente conhecem ela pela parte de seguro, principalmente por a parte de automóvel, né? Então, eles já têm uma série de outros serviços. Eles estavam procurando um fornecedor para iniciar o que seria, vamos supor assim, uma vertical, para oficializar essa vertical financeira lá na Porto Seguro, né? Até então era uma coisa só, Porto Seguro, e aí ano passado eles fizeram uma divisão, então separaram em verticais. Agora tem a vertical financeira, que se chama Porto Seguro Bank, tem a vertical saúde, tem a vertical de seguros. Então são de fato, vamos dizer assim, empresas separadas. 3 empresas. Exato, dentro desse grupo. Dentro do grupo Porto. E para
Uma das coisas que eles queriam para essa vertical financeira era criar uma conta digital onde que hoje, por exemplo, assim, você tem vários aplicativos da Porto Seguro, né? Se eu não me engano, eles chegaram até acho que 16 aplicativos. Então, para cada serviço, você tinha que ir lá baixar um app. Então, para o seguro pet, você baixa um app. Para o seguro de vida, você baixa outro app. Para a parte de seguro do carro, você baixa outro aplicativo. Então, eles estavam concatenando tudo num só. E a ideia de criar essa conta digital seria para que, se o cliente já tivesse o saldo ali, pudesse facilitar ele pagar o seguro do carro por ali, ele ter uma vantagem, às vezes, para pegar um seguro de vida por ali. Então, facilitaria muito o modelo de negócio deles, tendo tudo centralizado num lugar. E eles não tinham essa conta. Então, eles começaram um piloto, né, onde eles selecionaram, se não me engano, 4 empresas naquela época. Foram vistas praticamente todas as empresas do Brasil que poderiam fazer isso e chegou-se em 4 empresas selecionadas para seguir para a última fase de análise. E aí, eles já estavam rodando com 3 empresas, então eles já tinham dado o start nesse piloto com 3 empresas. A gente chegou depois disso, depois de já terem 3 rodando, eles vieram até nós, a gente acabou então entrando nessa concorrência, vamos dizer assim, como a 4ª empresa, e a gente foi os primeiros a entregar. Então, a gente foi o último a entrar assim, no projeto e foi o primeiro a entregar. Foi um piloto com cerca de 1.000 pessoas, 1.000 funcionários, algo mais fechado, assim, vamos dizer assim. E a gente foi o que mais teve o melhor resultado, né, final. Assim, a gente era um dos únicos que tinha Pix, porque o Pix tinha recém-lançado e a gente fez uma batalha aí para ser uma das primeiras empresas a entrar no Pix lá em 2020. Então, a TAR foi uma das primeiras empresas a entrar no Pix em 2020. E também a questão de, eu acho que proximidade, assim, a gente criou um atendimento, a gente é muito assim, né? A gente gosta de atender de uma forma muito próxima, ajudar, assim, na construção do negócio. E eu acho que isso fez o diferencial. E o que era para ser meramente uma parceria cliente-fornecedor, avançou para uma conversa de onde eles tiveram interesse, de fato, em comprar a TAR. Foram 6 meses de negociação. Em outubro de 2021, concretizou essa compra. Então, eles compraram, hoje são sócios majoritários da empresa, e a gente, independente disso, segue como uma empresa independente de fato. Então, existe, vamos dizer assim, uma área da TAR que atende exclusivamente a Porto Seguro, né? E existe uma outra vertical, vamos dizer assim, separado, dividido assim, né? Onde que ela atende outros clientes. Então, a gente está completamente aberto, assim, para conquistar outros clientes, conquistar mercado e tudo mais. Continuam negociando B2B, a sua Exato. plataforma para outros 100%. bancos que querem entrar nessa área da digital, vocês continuam atendendo. Mas a Atar hoje continua sendo um banco digital também, ou essa vertical aí que você fala não existe mais na Atar? Então, como é que funciona? A gente oferece a nossa tecnologia para Porto Seguro rodar o banco dela, né? E como atar para outros clientes, a gente trabalha na automação de recebimentos e pagamentos. Então, toda vez que uma empresa precisa fazer uma cobrança, né? E a gente está falando de empresas que geralmente têm um volume absurdo de cobranças, né? Precisa mandar boleto, Pix, para cobrar alguma coisa, algum serviço que ela prestou, eles conseguem usar a nossa tecnologia para automatizar todo esse processo. Da mesma forma, para fazer pagamentos. Então, eu vou te explicar um case de um cliente que a gente tem. Ele é um marketplace, né? Então, tem 2 pontas. Essa empresa, ela de um lado, ela tem restaurantes que vendem comida por aplicativo e precisam fazer a entrega. E do outro lado, ela tem entregadores, motoboys que querem pegar esse job de ir lá buscar o sanduíche e entregar na casa do cliente. Então, basicamente, toda vez que o restaurante chama um motoboy para fazer a coleta, ele precisa pagar para essa empresa, que está intermediando essa relação. A TAR, via API, é que gera essa cobrança para o restaurante. No momento que o restaurante paga, é a nossa API que identifica que o pagamento aconteceu e permite que ele avise o entregador que ele pode buscar porque o pagamento está feito. Certo? Esses entregadores eles vão fazendo as entregas durante a semana e vai acumulando um saldo para eles nesse aplicativo. Toda terça-feira, eles recebem o acumulado de tudo que eles fizeram desde a sexta passada. Então, essa empresa ela usa a nossa API de pagamento para fazer um Pix para cada um desses entregadores na terça-feira. E assim, você imagina... Tudo automatizado? Tudo automatizado, não tem uma intervenção humana aí no meio. O sistema faz tudo sozinho, né? Então, você imagina quantos erros que não se evita, né? E imagina quão importante é para esse entregador receber aquele dinheiro das corridas naquele dia. É o trabalho dele, depende disso. Todas as contas dele estão baseadas nesse recebimento, né? Então, a gente processa 40, 100 mil transações em poucos minutos
só para esse cliente. Né? Então é isso que a nossa tecnologia faz hoje para... Mas vocês chegaram a ser um banco com conta que a pessoa baixava o aplicativo, tinha conta na TAR? Chegou a ter esse momento? Sim. Sim, esse momento foi o que o Orlando explicou antes, né? Quando a gente migrou lá da pulseira para ter o aplicativo de criação de conta, onde que você tinha o cartão e o TED, naquela época não tinha Pix. Então a gente tinha de fato um banco digital da Atar, que se chamava Atar Pay. Essa iniciativa a gente está encerrando, né? Na verdade, ela continuou até poucos dias, ela continua, na verdade, até hoje, mas a gente está nesse momento encerrando ela. Porque o foco da empresa, depois que a gente virou para o B2B, essa vertical cresceu muito. Então não fazia sentido você estar dos dois lados, vamos dizer assim. A gente acabou continuando com o nosso banco digital para não encerrar de uma forma brusca, né? Mas agora a gente já está fazendo alguns comunicados e está encerrando, de fato, essa vertical. Ou pessoa física, né? Pessoa física. E por mais que não pareça assim, né? Mas no pessoa jurídica, quando a gente automatiza o pagamento de uma empresa, ela abre uma conta com a gente. Então, por trás dessa tecnologia tem uma conta PJ rodando. A empresa, a PJ, no caso, abre uma conta, é como se fosse uma conta bancária ali. Exato. Mas vocês fazem a conexão com todos os bancos e todos os fornecedores e todos os clientes desse cliente de vocês, nesse caso. Faz toda a automação de pagamento e recebimento. Isso, a gente faz toda a automação. O cliente abre uma conta ali, mas ele vai estar movimentando as outras contas bancárias dele também, através desse API também, ou só entre fornecedores? Não, na verdade, pensa que ele vai ter uma conta com a gente. Essa conta ela tem um saldo. Então, toda cobrança que é gerada, né, tipo o boleto que o cara precisa pagar para a empresa receber, vai cair aí nessa conta. Certo, o Quando dinheiro ele cai na conta mesmo. Isso, cai nessa conta. Ele pode imediatamente tirar, ele pode fazer uma automação para só usar essa conta para receber e já mandar para a conta do outro banco dele. Exatamente. Né? Ou ele pode deixar o dinheiro aí e fazer os pagamentos de fornecedores. A partir dessa conta, então. A partir dessa conta. Então, a gente tem clientes que usam, por exemplo, especificamente para fazer pagamentos. Então, o cara sabe que ele tem, sei lá, 500 mil reais em pagamentos, em 1.000 pagamentos para fazer. Ele manda esses 500 mil reais para essa nossa conta e usa a nossa tecnologia para para fazer esses 1.000 pagamentos. Então, acaba virando uma conta só de passagem. Né? E a conexão depois desses relatórios com contabilidade, enfim, automatiza também essa parte? Exato. A nossa tecnologia... O tal dos CNABs... A nossa tecnologia permite que o cara justamente automatize, porque na conta bancária dele, ele teria que tirar relatório, uma pessoa teria que pegar na mão, colocar no sistema de gestão da empresa. É um trabalho absurdo. Fazendo talvez uma explicação simples, pensa que tem a Miller, né? Eles têm 1.000 fornecedores. Para fazer esses 1.000 fornecedores, para pagar esses 1.000 fornecedores, que ela já sabe que tem que pagar, existem algumas formas. Pode um operador entrar lá na conta do Bradesco e fazer um Pix cada vez, na mão. Mas isso não é fácil, então o que eles fazem? Eles fazem o tal do KNAB, que você falou. Então ele é tipo uma planilha de Excel que ele vai lá, carrega lá no banco e dispara pagamento. O problema é que depois ele tem que exportar relatório, aí ele tem que fazer o upload lá no sistema de gestão dele para conciliar a parte financeira e para também mandar para a contabilidade. No nosso caso, ele não precisaria... Ele é similar, então você vai sim criar um lote lá no nosso sistema, você vai depositar o dinheiro nessa conta, que é a nossa conta PJ, e os pagamentos são disparados automaticamente. Só que essa parte de conciliação, então, essa parte de automação de pagamento, ela acaba sendo similar, por mais que eu ache até mais fácil, mas a parte de conciliação financeira depois vai facilitar bastante, né? Então, essa segunda perna também a gente tá ali. Então, traz esse benefício da automação total, até o registro contábil da operação que fica facilitado. Hoje a Atar como é que está a estrutura da Atar? Porque a gente está falando aí de negócios de vulto, aí como Porto Seguro e o B2B, que é negócios com outras empresas. Como é que está a estrutura da Atar hoje? Bom, a gente continua com um HQ aqui, a sede aqui em Timbó, né? Por mais que, acho que hoje uns 95% do time maioria home office. É remoto, né? A gente tem pessoas contratadas no Brasil todo. E a gente está batendo aí uns 50 quase 60 pessoas hoje. Que fazem parte do time Atar. Exatamente. Mas envolvendo todas as verticais aí da empresa. Todas as verticais. A gente se você parar para ver, continua como uma empresa muito enxuta, né? Com certeza. E mais 50, 60 funcionários para uma empresa de tecnologia, olhando essas facilidades aí hoje do remoto, bastante gente envolvida no negócio, com certeza. E
Projetos, assim, para a gente finalizar a nossa conversa, que conversa boa, o tempo passa rápido. Quais são os projetos agora para 2023 em diante? Eu vou deixar o Orlando falar dos projetos, eu só acho legal comentar algumas coisas que aconteceram por trás das cortinas nesses 9 anos, né? Porque eu acho que é o que ninguém vê, porque é o que acontece, o que a gente vê, o que a gente comentou aqui agora, mas eu acho que, assim, é muito complicado você ter uma empresa aqui no Brasil, né, atualmente. Atualmente não, sempre foi, né? E nesses 9 anos a gente teve que, de fato, cara, sambar aí para fazer o negócio dar certo. Lá no começo, nos 2 primeiros anos, a gente não tinha salário nenhum, então a gente torrou todas as nossas economias no negócio, apostando 100% que o negócio ia dar certo. Até um ano, acho que antes da venda, a gente recebia... 90% dos nossos funcionários tinham um salário maior que a gente. Era muito comum naquela época, numa época que a gente ia muito para São Paulo, a gente levava marmita, cara, para comer, tipo, no banheiro, para não precisar comprar comida, para gastar o menos possível. A gente comia no restaurante que tinha mesmo, assim, aquele que dava para a gente conseguir gastar o menos possível. Então, assim, eu acho que o que resume, eu acho que muito a nossa história foi, de fato, uma entrega total, assim, pelo negócio, assim. A gente perdeu muito compromisso de família, a gente teve que se dedicar totalmente à empresa, a gente não teve, por 8 anos a gente não teve férias, a saída para a Copa e depois de 8 anos foi a primeira vez que a gente teve férias desde que começou a empresa. Feriado a gente nem sabia o que era, até achava bom trabalhar no feriado, né? Porque ninguém ligava, ninguém incomodava, era até gostoso trabalhar. Então, eu acho que foi uma história onde que a entrega à empresa foi total, pelo objetivo. Nada é por acaso e Nada... sem trabalho, sem esforço, sem empenho, realmente difícil virar alguma coisa. Eu acho importante deixar claro isso, porque quem tem um negócio sabe e quem vai entrar num negócio é importante saber disso. Tem que saber disso. É pegar firme e acreditar que vai dar certo. Orlando, o principal projeto, então, para a gente encerrar o nosso papo? Cara, a gente está apostando bastante nessa parte de automação, né? Então, a gente está trabalhando com diversos clientes de nichos diferentes, né? Agora, por exemplo, está entrando a parte de imobiliárias, que a gente está conseguindo atender, toda a parte da cobrança dos inquilinos, pagamento, né? Então, a grande aposta para esse ano para a gente é automação. A gente está dobrando a aposta, na verdade, nesse produto que a gente tem. E nesse projeto a Porto Seguro faz parte também? Ela também é investidora desse projeto da automação? Sim, ela é dona de 75% da empresa. Não importa o projeto que a gente faça, ela tem 75% disso. Muito bem. Olha, eu quero agradecer, nosso papo poderia ir muito mais longe aí, mas nosso tempo não permite isso, mas agradecer muito aí ao Mike, Orlando, desejar a vocês aí muito sucesso, parabenizar pelos 9 anos de empresa e desejar que daqui em diante seja só um crescimento contínuo, saudável da empresa e que vocês tenham também pessoalmente sucesso e possam usufruir pessoalmente desse sucesso que vocês lutaram tanto para construir. Abraço. Valeu, obrigado. Obrigado, Daír. Eu queria mandar só um beijo para a dona Arminda, minha avó, que com certeza está ouvindo lá, querida. Ela sempre ouve vocês. Um abraço, dona Arminda. Obrigado aí pela audiência. Um abraço para vocês. Muito sucesso. Obrigado pela presença.